quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo as mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Alô meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa tem que ter. Volta no programa Norte em Ação, agora nosso quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo a doutora Marcela Ferrão,
endocrinologista, que vem também representando com o Centro de Obesidade, Síndrome Metabólica, e participa conosco para trazer informações sobre os cuidados com o emagrecimento, dicas importantes que você, que é nosso telespectador, que está sempre prestigiando a nossa programação, vai ter a oportunidade aí de receber muitas informações valiosas. Tudo bom? Boa tarde. Satisfação recebê-la aqui, doutora Marcela, e evidentemente para tratar, né, de um assunto que vem aí ao longo dessas últimas décadas aí, percorrendo uma série de situações e preocupações, inclusive, com a maneira da pessoa realmente lidar com o seu corpo, em especial quando excede, né, quando a obesidade realmente chega aos níveis de preocupação. E nesse aspecto, vamos começar aí falando sobre as questões do emagrecimento, né, quais são os erros mais comuns cometidos por quem quer emagrecer. Pois bem, a obesidade tem crescido bastante, né, é uma grande preocupação de saúde pública atualmente. E quando a gente fala em emagrecimento, as pessoas, a gente sempre lembra a palavra dieta, passar fome, né, algo muito restritivo. Começa aí o grande erro das pessoas por ter essa associação assim, de algo que é de não seguir uma linha de estilo de vida, mas sim algo restritivo, seguir uma dieta de um padrão fora do normal que não consegue manter, né? Então, este, em geral, é um maior erro. E para associar uma perda de peso rápida sem atividade física, querer algo assim muito rápido, né? Aquela coisa milagrosa que as revistas publicam e tudo, e que a gente sabe que não existe. Realmente tem detalhes importantes a serem considerados, inclusive aqui nós vamos dar uma aprofundada nessas questões todas, com relação à questão da reeducação alimentar, né, que se é o melhor caminho para que a pessoa realmente emagreça com saúde. Pois então quando a gente fala, então, justamente por não seguir essas dietas milagrosas que existem, né, e que são publicadas, a reeducação é o grande X da questão, é o que vem sendo bastante debatido e é o que a gente tenta evitar, mas é o caminho para a perda de peso e para a manutenção, para ser algo sustentável. Porque é uma questão de mudanças de hábitos, né? Eu costumo falar com os pacientes que hábito é o nome bonito do vício. A gente está viciado, habituado a agir de uma certa forma e que não é fácil a gente mudar para um novo estilo de vida, mas com o tempo, adquirindo hábitos mais saudáveis, comendo frutas, legumes, conseguindo conciliar com a sua atividade, com o seu trabalho, né? E incorporando uma atividade física. Isso, sim, é algo que, ao longo do tempo, vai trazer benefícios, porque a gente sabe que, pelo menos uma perda de peso, a gente precisa ter de 5% a 7% para já ter alguma resposta metabólica, né? A situação que eu gostaria de enfatizar também, com relação a essa questão da reeducação alimentar, porque existe uma complexidade nisso, como você bem falou, o hábito é o nome bonito para o vício, né? E, de fato, essas coisas todas, porque existem as dietas da moda, né, que estão ali, você também referenciou isso nas revistas, aquela coisa toda, quer dizer, a dieta, do copo d'água, dieta, enfim, tem uma infinidade de dietas, e o que isso realmente acaba atrapalhando na questão da reeducação alimentar? Qual é a maneira mais adequada das pessoas que estão aqui nos assistindo agora nesse momento, né, devem proceder com relação a essa preocupação da reeducação alimentar? Pois então, eu até acabo dizendo que as dietas da moda, elas acabam sendo uma agressão à nossa inteligência, porque se a gente quisesse hoje criar uma nova dieta e colocar, então, publicar, a gente poderia criar a dieta da flor, qualquer dieta, né? Dieta do brigadeiro, inclusive é uma das que eu uso. Mas, assim, porque basta a gente comer menos do que, né, ingerir menos do que se gasta e irá emagrecer. Então, essa é a dieta da moda, dieta da sopa, dieta disso, dieta daquilo, e acabam sendo dietas extremamente restritivas, a uma perda de peso rápida, abrupta. Isso leva a uma perda de muita água e músculo, né? Queima porque vem antes da gordura. A pessoa se frustra porque não consegue manter essa dieta a longo prazo
Então, e aí gera um ciclo destrutivo que a gente chama, né? Porque faz a dieta, aí para com a dieta, reganha o peso, vem a frustração, baixa a autoestima e está sempre para recomeçar e não dando uma continuidade. Isso já atrapalha a reeducação, e com essa queima de músculo, essas perdas abruptas, quando a pessoa recupera o peso, ela não recupera toda a parte muscular. E nós sabemos que as células, né, porque metabolismo é todas as atividades celulares que tem no nosso corpo, algo tem umas reações químicas que a gente é genético, que é específico de cada uma, mas as células musculares são as que mais gastam energia. Então, quando a gente faz essas dietas e há essa perda grande de músculo, a gente vai acabando sendo fadado ao reengorda, né? E com o metabolismo cada vez mais lento. De fato, essa observação é bem interessante e claro, estamos aqui conversando, a doutora Marcela Ferrão, que é endocrinologista do Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital da PUC, e hoje participando conosco, falando sobre essas questões de dietas, emagrecimento e a preocupação maior, evidentemente, em preservar a saúde, que isso é fundamental. E a alimentação apropriada, adequada, é o que as pessoas devem observar mais. Mas assim, para tirar a dúvida definitivamente com relação a essa questão de dietas, existe alguma dieta ideal? A dieta ideal, eu estava lendo há pouco tempo atrás, eu gostei da frase que eu achei. A dieta ideal é aquela que a gente consegue manter para a vida toda. Essa é a dieta ideal. E é uma dieta saudável, mas que se consegue manter, porque algo que tem que mudar totalmente a rotina da pessoa, ela não vai sustentar a longo prazo. Mas hábitos que consigam conciliar com o trabalho, e aí sim, conseguindo colocar hábitos de bom pão, fruta, pães integrais, leites, assim, conciliar tudo, mas adequadamente, não precisando comer o grão tal na hora tal, né? Aquilo que dificulta o trabalho da pessoa. Então, não existe a dieta ideal, existe a dieta que cada um consegue manter. Muito bem. Quais são assim, as premissas básicas para a pessoa que quer entrar num programa de emagrecimento e o que realmente funciona? A premissa principal a número 1 de todas, é gastar mais do que se ingere, né? Então, isso seria o emagrecimento. Mas para isso não basta, a gente sabe disso, por isso que muitas pessoas procuram ajuda. Então, a outra grande premissa é o engajamento, é a motivação da pessoa. Tem que estar motivada a emagrecer, porque há um hábito de se alimentar errado, assim como se fosse um hábito do fumo, algum outro hábito, né? Então, isso tem que ser mudado e a pessoa tem que estar motivada para entrar nessa mudança. As outras coisas, né, aí são ter paciência, não fazer dietas restritivas, né? Conseguir adaptar uma atividade física no seu dia a dia, isso é muito importante. E as dietas restritivas, no caso que você vem salientando aqui, só para deixar bem claro, pessoal que está nos acompanhando nesse instante, até que ponto elas realmente prejudicam a saúde? As dietas restritivas, elas acabam atrapalhando no sentido que a pessoa faz essa restrição extra, não ingere nutrientes adequados, né, que suplementem, que mantenham a vida dela, cortam carboidratos, isso pode gerar compulsão alimentar, né, por restringir por muito tempo. E essa questão da perda de massa muscular, que ela é feita por restringir tanto por curto espaço de tempo. Dieta restritiva a gente acaba indicando em alguns casos de obesidade muito avançada, quando a gente precisa de algum exame, que o paciente caiba, né, em alguma situação assim, mas no grande geral ela é totalmente contraindicada. Muito bem, então, alerta aqui da doutora Marcela Ferrão, que participa conosco hoje, falando aí sobre os cuidados, né, das dietas, emagrecimento, sempre com saúde. E uma outra situação também, que seria interessante a gente ressaltar, é com relação àquela questão de como saber, né, o que a pessoa deve consumir e as calorias que devem ser consumidas, no caso, e como é que a pessoa deve se comportar com relação a isso para perder peso, né? Na verdade, buscar um equilíbrio
entre essas duas situações que a senhora bem colocou aqui, queimar aquelas calorias para poder equilibrar tudo isso. Eu gostaria que você entrasse nesse destaque agora. Quando a gente vai calcular, então, o gasto de uma pessoa, porque cada um tem uma taxa metabólica basal. O que é isso? É o quanto cada pessoa gasta por dia para se manter vivo, né? Existem cálculos que são usados, cálculos antigos, inclusive. O mais utilizado é de Harris Benedict, que é de 1919, usado bastante. E tem outro, a taxa metabólica basal, também utilizada pela Organização Mundial da Saúde, e que leva em conta a idade, o sexo, o peso, né, e a atividade física da pessoa. Só que todas essas duas fórmulas, que são bastante utilizadas, elas têm como fator de cálculo o peso, né? E o peso a gente sabe que ele pode variar, pode ser músculo, pode ser gordura. Então, pessoas que têm mesmo sexo, mesmo peso, praticam as mesmas atividades, podem ter metabolismos, taxas metabólicas diferentes. E hoje em dia a gente tem sido, então, utilizado outros recursos que são bem importantes, como a bioimpedância, que é utilizada no centro, a gente está utilizando em todos os pacientes, seja convênio, SUS, particular, para realmente ter a avaliação de quem é obeso e quem não é, né? Qual é a composição corporal. Ela consegue nos dar o quanto o paciente tem de osso, músculo, gordura. E aí sim estabelecer o percentual de gordura desse paciente, porque muitas vezes nós olhamos uma pessoa que é o tal do falso magro, né? Ele tem uma baixa massa muscular, grande parte de gordura, e acaba sendo tão doente ou tendo os riscos de complicações do que uma pessoa que tem um biotipo de obesidade. Realmente tem circunstâncias a serem consideradas nesse sentido e preocupações importantes, né, que as pessoas devem ter, principalmente para manter a saúde, né? E quando a gente fala em saúde, nós temos também uma clássica situação da dificuldade das pessoas fazerem as refeições devidas, ou seja, pausadamente dentro do tempo cronologicamente mais adequado. A gente sempre observa aqui, e vários outros colegas já participaram, da necessidade da pessoa absorver, se alimentar de 3 em 3 horas, né? Então, eu gostaria que você também falasse sobre isso, dessa importância e o que isso representa efetivamente no cuidado da sua saúde corpórea. Então, quando a gente fala em dieta, e como você salientou a questão da dieta fracionada, não existe algum estudo bem que comprove que é importante só quem ingere os alimentos de forma a cada 3 horas vai emagrecer. Existem estudos que falam também da restrição por alguns dias e outros dias mais liberado. A grande diferença é que a gente vai avaliar como o corpo responde, né? Que seria essa questão, teria que comparar, é a constituição corporal. Porque um paciente que fica em jejum por tempo prolongado teria essa questão que a gente comentou sobre a perda de massa muscular. A adaptação da pessoa a um novo estilo de vida é bem complicado, porque teria que incorporar, como tudo, a gente precisa ter um planejamento. Então, isso é um dos grandes tabus que as pessoas conseguem por um período e depois acabam fraquejando por falta de motivação, porque os grupos ainda é muita reunião para alimentação, as pessoas estão sempre voltadas vão comemorar, beber, comer comidas mais engordativas, com mais gordura, né, digamos assim. Então, tem muito essa dificuldade do engajamento. E a questão da manutenção é que o nosso corpo, ele tem uma memória, né? Então, quando as pessoas perdem peso, o ideal é que se mantenha este novo peso por pelo menos o mesmo número de meses que foi equivalente aos quilos perdidos, para que o corpo se acostume a esse novo peso, porque ele encara o emagrecimento como uma agressão. Então, ele teria que recuperar aquele peso para que a pessoa não sofra, né? Então, esse é o grande problema, que o corpo tende a recuperar os quilos extras, né, eliminados. Valendo agora dessa última resposta que você deu, evidentemente, entrando nessas minúcias no caso, para o pessoal entender melhor por que acontece isso, por que tem essa facilidade, vamos dizer assim, essa tendência de recuperar os quilos que perdeu, né, quando tem uma dificuldade tão grande de perder o peso como o objetivo.
Na verdade, o perder peso é difícil porque a pessoa passa por essa restrição, por esse readaptamento de vida, né? Então, tem uma questão também do olhar do espectador referente ao processo. Claro, e manter o peso, que a gente tem um determinado número de células de gordura, que elas morrem outras, nascem novas, que são cada vez mais ávidas também para se manter. E como eu comentei na resposta anterior, o corpo sempre encara um emagrecimento, alguma perda, como uma agressão, ele tem que se manter vivo. Então, ele pega e vai tentar recuperar o peso, acaba reduzindo o metabolismo. Por isso a importância da gente manter a questão da atividade física, da musculação, de uma dieta bem adaptada, para que isso seja sustentável a longo prazo, né? Porque senão a recuperação é rápida. E aí no primeiro quilo que já retorna, a pessoa já se desmotiva, vem a parte psicológica, e aí os outros quilos vêm junto, né, facilmente. Porque é muito mais fácil a gente comer do que fazer a restrição. Então, esse é o olhar do espectador também que diferencia, né, a facilidade da dificuldade de um do outro. Muito bem, realmente tem detalhes importantes a serem considerados aqui, principalmente quando se fala em dieta, emagrecimento e, claro, preservar a saúde acima de tudo, né? E é isso que a preocupação maior do Centro lá de Obesidade e Síndrome Metabólica é justamente essa, manter as pessoas saudáveis dentro do seu peso adequado, sua constituição física e as suas necessidades corpóreas. Nós vamos fazer um breve intervalo, a doutora Marcela continua conosco e em seguida a gente volta aí trazendo mais informações. Continue ligado que no instante só a gente volta. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem.
De volta, continuamos aqui com a doutora Marcela Ferrão, endocrinologista, lá do Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica da PUC, participando hoje conosco aqui para tirar dúvidas, sobre as questões das dietas, o emagrecimento com saúde, que é o fundamental a gente se levar, em termos de informação e de enfatização, porque, de fato, a reeducação alimentar é a chave de toda essa questão e, evidentemente, a doutora Marcela que está fundamentando tudo isso. Vamos entrar também naquela questão da contribuição dos exercícios para o emagrecimento e o que isso realmente auxilia na perda de peso. O exercício, se a gente for comparar em percentual, exatamente, no emagrecimento, ele é pequeno. Seria em torno de 30%. Fundamental é o quanto a gente reduz de ingesta para o que se gasta. Mas a diferença é quanto é perdido e o que é perdido, e vem a questão aí, como você está sempre salientando, e é o nosso objetivo, é a questão da saúde, Como perder esse peso? Porque uma pessoa que perde 10 quilos, duas pessoas, vamos aqui comparar. Então, uma que faz atividade física, outra que não faz. Quem faz apenas uma restrição vai perder mais musculatura, perde mais gordura, perde gordura também, mas perde a questão mais massa muscular. Então, ela acaba perdendo, digamos, 5 kg de massa muscular e 5 kg de gordura. Em comparação à outra que faz atividade física, perde mais gordura e menos músculo do que essa outra pessoa. Então, é um emagrecimento mais saudável e de uma forma que acaba sendo mais sustentável, Ele dá proporciona com que a pessoa acelere seu metabolismo, mantenha o metabolismo mais ativo para poder manter esse peso perdido. Então, o exercício é bastante, sem falar dos efeitos benéficos da saúde, que seria para benefício da questão da pressão arterial e a disposição para as pessoas. Então, o exercício ele é fundamental e de forma independente, Até para a qualidade de vida, porque, na verdade, nós precisamos nos movimentar para viver bem e saudável. Isso que a gente falava muito há tempo atrás, tem se voltado a discutir a questão. Claro que qualquer forma de atividade física é muito importante, mas a atividade física da forma de musculação, da gente estimular a hipertrofia, não para ficar super fortes, como a gente brinca. Isso é muito importante no emagrecimento, porque para manter esse aceleramento de metabolismo, manter o metabolismo ativo ao longo da vida. Muito bem. Vamos entrar em outra esfera, a questão dos remédios. O que, de fato, o remédio ajuda a emagrecer e se é aconselhável, em quais casos? A medicação, ela tem suas indicações. As pessoas chegam muito no consultório pedindo uma medicação como se fosse um milagre, ou seja, algo que pouparia o seu esforço, porque querem uma resposta rápida. Mas a medicação, ela em si, se a gente for levantar em percentuais, ela ajuda até em torno de uns 10% do excesso de peso, E ela é indicada naqueles casos de pessoas que têm realmente obesidade. Hoje em dia a gente classifica ainda, utiliza a escala do índice de massa corporal. Então, seriam as pessoas que têm um índice de massa corporal acima de 30. O que isso significa? Que seria o peso dividido pela altura ao quadrado. Isso dando resultado acima de 30, a pessoa é dita como obeso. Então, a partir daí, os medicamentos são indicados, porque as pessoas começam a correr riscos, começam a trazer morbidades para a vida. Abaixo, esse índice entre 25 e 30 são os sobrepesos. Aqui, sim, atividade física, e tem aí que as pessoas pedem muita medicação, mas que deveriam, na verdade, é a parte da reeducação e da atividade física para poder atingir seu objetivo. E naqueles casos das pessoas que estão emagrecendo, mas muitas vezes também tem uma determinada dificuldade, a questão do obeso, o medicamento ele acaba atuando como um estímulo. Essa pessoa já está dentro de um programa de emagrecimento, está se alimentando bem, está fazendo atividade física, e o medicamento ajuda a acelerar, dar um empurrãozinho disso, porque a medicação em si ela não é um exercício, não existe a pílula do exercício, ela não acelera o metabolismo, mas ela ajuda a pessoa a ter menos fome. Então, ela ajuda nessa parte ou da saciedade, a questão de ansiedade. Nesse ponto, então,
o que poderia daí facilitar o andamento, mas claro, para as pessoas que já estão dentro de um programa, que estão se cuidando com saúde, não para alguém que está querendo cortar a alimentação e emagrecer todos os quilos em curto espaço de tempo, porque era o que a gente fala, que isso traz todos os benefícios, não, mas a questão todos os defeitos, na verdade, da falta de nutrientes para o corpo da pessoa, né? Não, realmente, e é bom a gente frisar isso, porque na verdade a alimentação é o nosso combustível, né? É o que mantém o corpo realmente ativo, é tudo isso que nós precisamos para poder, né, não só sobreviver, mas para viver com saúde, com qualidade. E uma das coisas que a gente vem observando, claro, entrando aí na questão genérica dessa situação, é essa epidemia, né, de obesidade, que transcende aí, não só os Estados Unidos e outros países, estão realmente nós ingressando também dentro dessa esfera. E qual seria assim, a maneira mais adequada e correta de abordar essa questão e visando, evidentemente, uma maneira de conter essa demanda? Realmente isso é uma grande preocupação hoje em dia, né? Se a gente for avaliar da década de 80 para agora, para 2008, os países em desenvolvimento, o número de pessoas que estão acima do peso, né, já soma mais de 250 milhões. É um número, 250 milhões para mais, né? E como conter, né? Os estados, está todo mundo com essa preocupação, como segurar essa epidemia, porque gera problemas para a saúde pública, mais gastos com internações, pessoas com mais doenças, mais medicações. E isso está na base, né? Uma base de educação. Então, a gente tem que começar lá na escola, na infância, conseguir criar crianças com hábitos mais saudáveis, para que isso seja algo propagado ao longo da vida. E as pessoas que já são adultas, adquirir hábitos saudáveis. A questão da gente poder enfatizar, estimular mais alimentos saudáveis, uma alimentação de forma mais saudável, na verdade, para não dizer que existe um alimento saudável e um alimento não saudável, e com atividade física. Isso que deve ser incentivado. Não, que bom que você realmente ratifique bem essa questão. Desde o início da nossa entrevista, você tem enfatizado bem a importância das pessoas observarem esses detalhes, né, de realmente a pessoa ter essa preocupação em se manter em movimento, bem alimentado e cuidar, evidentemente, para que essa demanda, que hoje é epidêmica, no caso, com relação à obesidade, não transcenda aí os anos afora, que vem num crescente, né? E essa é a maior preocupação realmente de saúde pública que temos, não só aqui no Brasil, como fora daqui, em vários outros países, como você bem observou. Mas uma situação, claro, voltando agora dentro da especialidade de vocês, para aqueles casos de obesidade grave, né? A cirurgia bariátrica é o mais adequado? Quais são os procedimentos, né? E isso eu gostaria que a gente desse um destaque especial, porque é algo fundamental para aquelas pessoas que estão passando naquele momento, né, com dificuldades e com aquele sobrepeso que não nos dá nem condições mais de, quiçá, levantar da cama. E é realmente uma situação muito complicada. Então, a cirurgia bariátrica ela tem seus casos específicos de indicação, não é todo paciente que está sobrepeso, obeso, que irá ser indicado, realizará a cirurgia, né? Muitas das pessoas que chegam no centro, elas já passaram por muitos tratamentos clínicos, já tentaram emagrecer, N dietas, já tomaram medicações, e isso então são dos pontos que contam, né? São pessoas que já ter falhado o tratamento há mais de 2 anos, né? Já ter tentado muitos tratamentos, e não ter tido sucesso nessa manutenção, porque a gente sabe que o tratamento clínico, a chance de falha é alta para casos muito graves de obesidade. E quando nós falamos em casos graves de obesidade, falando nas indicações, a gente retorna a falar daquele índice que eu falei, né, do índice de massa corporal, que tem as suas classificações. Então, a obesidade começa acima do valor de 30, né?
dividindo o nosso peso sobre a altura ao quadrado, de 30 a 35 obesidade grau 1, de 35 a 39,9 obesidade grau 2 e acima de 40, então a obesidade grau 13, que nós chamamos de obesidade mórbida. Mórbida é por trazer morbidez, morbidade, né, doenças. Ela por si só já é uma doença crônica, então que traz problemas sistêmicos para o paciente. Então, quem vai indicar são os pacientes que têm esse índice acima de 40, porque ano a ano o risco de se manter acima do peso, risco de problemas cardíacos, desenvolver hipertensão, diabetes, é altíssimo, se nós formos comparar com o risco cirúrgico. Ou pacientes que têm esse índice, então, naquele grau 2, que é um IMC de 35, mas já tem essas morbidades, então, já é hipertenso, já tem diabetes, já sofre de problema do colesterol elevado, né, de dislipidemia. Então, esse paciente que é o paciente que tem a síndrome metabólica em si, como o grupo, é o nome do nosso grupo, né, que é o síndrome da obesidade, síndrome metabólica. Então, esse paciente também tem indicação. Mas, claro, não é todo paciente que vai operar. Esse paciente tem que passar por uma avaliação. Não basta ter esses quesitos, né? Um bom grupo, a gente precisa avaliar se esse paciente tem condições de manter e ser operado. Então, o grupo lá da PUC, nós contamos com os cirurgiões, que seria o primeiro passo de entrevista, né, que é quem vai realizar a cirurgia. Temos os médicos clínicos, endocrinologistas, né, os nutricionistas, os psiquiatras, e aí saliento a importância, né, também porque passa por essa avaliação, para a gente ver como esse paciente vai reagir ao processo cirúrgico. Então, não basta ter tentado, ter falhado, ter os índices todos corretos, tem que também ter essa avaliação completa de grupo, para ver se esse paciente vai poder manter todo esse peso, né? Porque isso que a pessoa, quando sofre uma cirurgia, quando ela se proporciona, ela está se dando uma segunda chance de vida, digamos, esse paciente que tem condições, porque seria uma perda de peso mais rápida para tirar dessa faixa de risco e ela poder, então, adquirir uma vida saudável. Mas se ela faz isso e não mantém hábitos novos, ela vai voltar a engordar. A cirurgia não é a salvação, não é um milagre, ela é apenas um passo, né? Ela pode gerar desnutrição, as pessoas têm que estar cientes das consequências. Sofrem cirurgia, elas têm que incorporar um novo estilo de vida, porque se não se cuidarem, se não, a mesma coisa que deveria ter sido feito antes, se elas não adquirirem um novo estilo de vida, não fizerem exercícios físicos, não se alimentarem corretamente, elas vão adquirir o peso eliminado. Muito bem, realmente observações importantes aqui. A doutora Marcela Ferrão, endocrinologista, participando aqui conosco, trazendo informações valiosíssimas aí sobre a ótica, né, das questões da dieta, do emagrecimento e sempre, evidentemente, observando a questão da saúde, que é primordial. Estamos chegando aos minutinhos finais, doutora Marcela, e, de fato, nós vamos agora tentar finalizar agora com aquela observância, né, do que os tempos aí nos mostram, aquelas tendências, né, da moda de alguns alimentos que são endeusados e outros são demonizados, e, claro, a questão do azeite, das gorduras em si, e também das saladas, né, o que isso realmente representa e o que, de fato, esses tipos de alimentos trazem em termos de benefícios, para a gente poder fechar, né, aqui a nossa entrevista. Então, tirando as gorduras trans, nós não temos alimentos a endemonizar ou endeusar. O importante é manter um equilíbrio, né, na alimentação, para que todos os nutrientes sejam ingeridos e a gente possa manter saúde, isso que é o importante. Não existe um alimento que é do bem e o alimento que é do mal, isso é um hábito do ser humano, né? Até da Idade Média existe o bem, o mal, o mocinho, o bandido, isso sempre foi colocado assim desde a Idade Média. Existe a questão do marketing, essas dietas querem vender alguns produtos, então as pessoas, todo mundo corre para comprar o alimento tal. Só que quando se faz uma dieta muito voltada para, se come algo, vamos comer isto, vamos comer aquilo,
não existe uma variedade. O importante, sim, é variar, para que a gente possa ter todos os nutrientes e manter a questão da saúde, a questão de uma boa nutrição, porque nós somos o que comemos, né? Muito bem, realmente. Palavras aqui, doutora Marcela Ferrão, endocrinologista, que agradecemos muito pela participação aqui. Realmente, uma aula que foi dada, os cuidados com relação à questão das dietas e, evidentemente, que existe toda uma tendência em relação a essas questões de dieta esta, dieta aquela, enfim, sem entrar em detalhes, mas que realmente vem aí trazer riscos, inclusive à saúde, em virtude, né, da carência de proteínas ou de vitaminas ou quer que seja. Então, existem falhas nesse sentido, e esse é o alerta aqui que a doutora Marcela faz, e evidentemente que a gente fica muito feliz de poder também contribuir e prestar esse serviço de utilidade pública. Então, a doutora Marcela, além de estar conosco aqui, se coloca à disposição caso surjam mais dúvidas. Tá, um telefone aí para que você possa fazer contato. É o 3414-2770, DDD 51, aqui de Porto Alegre, bem como também o COM, né, o Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica da PUC, onde você também pode fazer contato e tirar dúvidas. Aqui falamos sobre as cirurgias bariátricas e em outras oportunidades também trouxemos aqui especialistas que identificaram essas questões e a importância disso em cada caso, né, nas suas observâncias da necessidade. Você também pode fazer contato através do 3359-5796, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então, doutora Marcela Ferrão, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Na minha loja tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado?
É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo